A primeira dessas verdades é que você é amado. Nós somos amados. Existe uma história, um vídeo de um pai que era tomava conta de uma linha de trem e uma das vezes levou o seu filho, estava ali, ele só tinha que girar uma manivela para que a linha de trem não se cruzassem, quando os trens passassem, não se cruzassem, não batiam de frente. Mas um dia ele estava ali e ocorreu um erro ali nessa linha férrea, e quando ele olhou para os trilhos, o seu filho estava brincando. Se você for no YouTube, você vai encontrar esse vídeo. O seu filho estava brincando em uma das linhas e ele olhou para o trem cheio de jovens, cheio de pessoas, e o vídeo mostra que aquelas pessoas não eram exatamente as melhores, tinha pessoas de todos os tipos ali, e aquele pai olha para o trem cheio e ele olha para o seu filho brincando exatamente na via que ele tinha que, no trilho em que ele tinha que puxar a manivela. Então ele teve que fazer uma escolha: ou ele tinha que matar o seu filho, ou o seu filho morria, que não dava tempo dele ir lá tirar o seu filho, ou morreria todas aquelas pessoas que estavam dentro do trem, e eram muitas pessoas. E naquele momento, no último segundo, aquele pai faz a decisão de que o seu filho perca a vida para que aquelas pessoas pudessem ser salvas. O vídeo vai mostrar depois, durante o depois, quantas gerações foram salvas ali. Mas aquele pai teve que sacrificar o seu próprio filho. Uma pergunta é: o que você faria no lugar daquele pai? Porque Deus decidiu que o seu filho fosse sacrificado para que eu e você pudéssemos receber vida. Foi uma prova de amor. Deus, ele nos deu uma prova de amor. E essa prova de amor, que foi Romanos 5:8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Não existe uma prova maior de amor do que ter dado a alguém a sua própria vida. Qual foi a maior declaração de amor que talvez você já tenha recebido? O amor de Deus, ele não é simplesmente emocional ou sentimental, é uma ação. Foi uma ação que aconteceu em nosso favor. Deus nos amou mandando Jesus para morrer na cruz. Você talvez possa pensar: que prova de amor existe maior do que essa que o Senhor nos deu? O amor dele é expressado em ações e não somente em palavras. O amor de Deus por nós é incondicional. O amor de reação. Você talvez já tenha ouvido falar na lei de Newton. A física tem um princípio da ação e reação, que diz o seguinte: ela é conhecida como a lei de Newton, que diz que para toda ação existe uma reação no mesmo valor, na mesma direção ou no sentido oposto. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João 4,19. Sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É o fato de que o amor de Deus não é uma ação, é uma reação ao nosso amor ao Senhor. É uma reação ao amor dele por nós. Às vezes achamos que precisamos lutar para amar mais a Deus. O importante é reconhecer o quanto fomos amados. Esse é um segredo muito grande, que quando você reconhece o quanto você é amado, então você vai começar a amar naturalmente. Nós só precisamos ter clareza e convicção do que é um pai dar ao seu filho único por amor de nós. Com certeza nós vamos ficar constrangidos por esse amor. Com certeza nós vamos nos entregar a entender que nesses dias nós possamos reconhecer a verdade de Deus sobre quem Deus é.
e nós possamos lançar fora toda religião, toda religiosidade e possamos abrir o nosso coração para o novo que Deus deseja colocar em nós. Existe uma música chamada Ousado Amor de Deus. É uma música que expressa o que nós deveríamos buscar, o que nós deveríamos desejar. Segundo princípio que eu quero que você guarde no seu coração nessa tarde, que você possa receber revelação, é que você precisa saber que Ele já te perdoou. Você precisa ter essa verdade na sua vida como uma verdade absoluta. Quero te contar uma história. Imagina que o pai queria sair com o filho para o shopping e começou a arrumar e se preparou o seu filho, mas só que o filho, quando saiu, o pai deixou ele ali, ele rapidamente correu e se jogou na lama e se sujou todo. Então o pai, ele teve que dar um banho no filho para que ele pudesse continuar no propósito. O banho, o alvo não era o banho, ou seja, o banho não era o alvo principal. Não era o alvo era levar o seu filho para um momento de comunhão, para um momento de desfrutar da comunhão com o seu filho, não o banho. Então o banho era apenas para que ele pudesse continuar no alvo principal. A queda do homem, o alvo não era exatamente simplesmente perdoar, o percurso teve que ser corrigido. Houve um banho para corrigir para o alvo final, que era sair, que é ter relacionamento conosco. O banho é o perdão de Deus. A base do relacionamento com Deus é o perdão. 1 João capítulo 1, 7 diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas o alvo principal não é exatamente isto. O alvo principal é o relacionamento com o Senhor. A questão talvez é que muitas vezes não estamos acostumados com o perdão, pois no sistema em que vivemos, nós aprendemos que se alguém fez mal, nos fez algo mal a você, então merece punição. Se te faz mal, perdoe, mas se afaste dela, muita gente diz. Deus te perdoa, mas você precisa andar o tempo todo na linha, senão perde o perdão. Muitas pessoas também declaram isso, né? Isso significa que precisamos merecer o perdão o tempo todo. Essas são as verdades que muitas vezes muitas pessoas vivem. A verdade é que a base do perdão de Deus é o caráter dele, é o seu infinito amor, infalível amor. Por isso não podemos comparar a forma de perdão de Deus com o nosso, pois tanto o nosso caráter quanto o nosso amor estão em obras. Precisamos lançar fora a forma humana de lidar com o perdão e também a forma religiosa de isso acontecer. Entenda, a sua forma de perdoar ou de pensar sobre o perdão é totalmente diferente da que o Senhor nos manda, da que o Senhor tem para nós. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Está lá em Hebreus 10, 17. Ou seja, das suas iniquidades não me lembrarei mais. Quem busca se limpar após ter saído completamente limpo de um banho, mas é isso que muita gente está fazendo. Ou seja, se o Senhor te purificou, se o Senhor te limpou, entenda, agora é o momento de ter relacionamento com Ele. Não importa o que você fez ou ainda irá fazer, o Senhor já perdoou. Imagina que você tivesse uma dívida de 100 mil reais e um amigo pagasse sua dívida no seu lugar. Eu sempre uso essa ilustração muitas vezes só para que você possa entender o seguinte. Aqui do meu lado está o irmão Gesso e imagina o irmão Gesso devendo 100 mil reais para mim, mas o Rodrigues gostasse tanto do Gesso e pudesse pagar essa dívida. Eu poderia cobrar alguma coisa do Gesso? Não poderia cobrar nada do Gesso. Por quê? Porque o Rodrigues pagou, não foi o Gesso, mas o Rodrigues tinha pago esses 100 mil reais. Se eu cobrar do Gesso, eu estaria sendo o quê? Mau caráter, né? Quer dizer, eu estaria cometendo um crime, um erro grande. Foi o que aconteceu.
Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus pagou completamente a sua dívida na cruz do Calvário. Entenda esse princípio precioso. Você já foi perdoado. Não tente pagar uma dívida que já foi paga. Deus nem pode receber, porque Jesus pagou completamente. A sua história já está completamente perdoada, já está completamente paga. Terceira verdade, você precisa saber que Ele deseja se relacionar. Nós precisamos compreender que o desejo do Senhor é poder se relacionar conosco. O principal investimento para ter um relacionamento. Você conhece qual que é o principal investimento? Nós precisamos investir tempo. O maior investimento de um relacionamento é investir tempo. Não se ama sem conhecer. Não se conhece sem investir tempo. Amar a Deus e ao próximo. Primeiro se investe tempo em conhecer a Deus. E depois nós vamos poder investir tempo em conhecer as pessoas, em poder abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. O maior investimento desse princípio poderoso é o investimento de tempo. Eu vou dizer para você o quarto, esse investimento de tempo é tão precioso que nós pudéssemos compreender. João 1,12 ele diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os filhos são os que creem no nome de Jesus e os que já receberam em seu coração. Se você já recebeu o Senhor Jesus, você é filho. Não deixe que ninguém te tire esse título e nem essa posição, a posição de filho. O Senhor quer se relacionar conosco, porque nós, como filhos, possamos nos parecer com Ele. Filhos, quando passam muito tempo com o Pai, ficam parecidos com o Pai. E o desejo de Deus é que nós possamos nos parecer com Ele, que nós possamos ter a sua imagem, que nós possamos refletir a sua semelhança. O quarto princípio que você precisa saber você precisa saber que existe um propósito para a sua existência, para a sua vida. O lugar mais rico da terra você pode pensar nas minas, pode pensar em muitos lugares, mas eu quero te dizer nessa tarde que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Por quê? Porque ali no cemitério há tesouros imagináveis escondidos. Há músicas mais lindas que nunca foram escritas, que nunca foram cantadas. Há os livros mais poderosos que nunca foram escritos. Ali existem histórias que nunca foram contadas. Eu quero te fazer uma declaração: não morra velho, morra vazio. É uma declaração muito forte. Eu quero te convidar: não morra velho, morra vazio. Você veio cheio de uma preciosidade que o Senhor colocou dentro de você, chamado propósito. Você existe por causa de um propósito. Jesus morreu vazio, porque ele disse: está consumado. Eu cumpri todo o propósito que eu vim fazer sobre a terra. Tudo aquilo que eu vim terminar, eu terminei a missão, cumpri o propósito. Nós precisamos cumprir o propósito da nossa existência. E para cumprir o propósito, nós precisamos entender pelo menos algumas coisas. Uma delas é: quem sou eu? Quando nós sabemos a nossa identidade, a resposta dessa pergunta é que faz com que você possa estar envolvido em um relacionamento ou não com Deus. Estar envolvido no Evangelho é a sua identidade, quando você sabe quem você é. E nós podemos parar um pouco nessa tarde para lembrar quão precioso é o grande amor que Deus, o Pai, nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus.
o que de fato somos. Está lá em 1, essa é uma declaração, lá em 1 João 3:1, que diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. A segunda verdade é sobre a origem, para que você possa entender a sua identidade, para que você possa entender que existe um propósito, é que você saiba da sua origem. Nós precisamos entender de onde nós viemos. Já percebeu que fazemos sempre questão de dizer da nossa origem? Muitas vezes, né? De onde viemos, qual a família, que quer dizer que nós não viemos de um lodo, ou nós não fomos evoluídos para uma salamandra e um largato e assim por diante. Gênesis 2:7 diz: e formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. Essa é a nossa origem. Essa é a nossa fonte. E tudo na vida que existe, ele só pode dar fruto se estiver ligado à fonte. Nosso tempo já foi e amanhã provavelmente nós vamos continuar te falando desses princípios, dessas verdades poderosas que fazem toda a diferença sobre a nossa existência. Que o Senhor possa estar dirigindo os teus passos, que o Senhor possa estar imprimindo sobre a tua mente, sobre a tua história, esse favor, essa graça poderosa que o Senhor tem para nós. Que você possa estar confiando que é o amor dele que faz a diferença. Quando fala ali, volte ao primeiro amor, não é voltar ao primeiro sentimento que você teve. Não está falando disso. Está falando que você volte ao amor dele, porque Cristo nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o primeiro amor é o dele. É que você saiba o quanto você é amado e não o quanto você ama. Quantas pessoas estão tão preocupadas enquanto elas amam. É importante, mas o amor em que o Senhor está te convidando a voltar não é o teu. O Senhor está te convidando a voltar ao amor dele, dizendo que ele nos amou primeiro. Que nós possamos reconhecer isso, receber isso, e nossa vida com certeza não será a mesma. Não será a mesma. Nós seremos extremamente abençoados, direcionados, guardados, protegidos, providos e amados quando nós conhecemos essa verdade. Que o Senhor possa estar te abençoando, te dirigindo nessa tarde.